A hemoterapia entende-se por serviço de hematerapia todos os serviços que coletam, processam e testam o sangue de doadores e ou distribuem hemocomponentes, podendo ou não realizar transfusão de sangue. É isso mesmo, Visoni? Exatamente isso, Evandro. A hemoterapia, como o próprio nome já diz, né, é uma terapia utilizada através do sangue. Então é importante a gente deixar muito claro que o sangue é uma fonte muito nobre, porque a gente não pode comercializar o sangue no nosso país, é proibido. Então a gente depende que as pessoas façam a doação de sangue para que a gente possa fazer uso desse sangue nos pacientes que estão necessitando. Então nós temos diversos serviços que compõem a hemorrede do nosso estado e os hemocentros estaduais, eles acabam fazendo a composição da hemorrede nacional. Então, o hemocentro estadual é o Hemorrio, né? E a gente tem diversas outras unidades. Então, nós temos hemocentros, nós temos hemonúcleos, né? Que são instituições um pouco menores, com diversidades diferentes. Nós vamos ter as agências transfusionais, conforme você já havia citado, que são aqueles locais em que o hemocentro coordenador encaminha o sangue para eles, então lá não tem coleta, né? Eles só recebem as bolsas de sangue, preparam e fazem as transfusões. Nós temos centros de coleta de sangue, então em alguns lugares estratégicos existem pontos específicos apenas para a coleta de sangue. Você vai lá, coleta aquelas bolsas de sangue, leva para o hemocentro, para o serviço de hemoterapia, para que aquele sangue seja processado. Então é uma grande hemorrede, é muita gente dentro do nosso estado é muito grande para ser atendido e a gente depende muito da doação de sangue. Então acho que hoje também é uma grande oportunidade da gente discutir hemoterapia, mas também a gente não deixar de falar sobre a doação altruísta, que é aquela coisa da pessoa sair da casa dela e poder fazer uma doação voluntária de sangue. Muitas das vezes ela vai sem doar especificamente para alguém, porque é muito diferente quando a gente tem um parente internado e a gente precisa fazer uma reserva cirúrgica para aquele paciente que vai fazer uma determinada cirúrgica que envolve algum risco de sangramento e ele possa precisar, né? Mas a gente também tem aqueles doadores que vão lá por prazer, por querer ajudar, né, ao próximo. Então, são muitas unidades que a gente tem distribuída. E esse ponto aí que você está falando das pessoas que ainda falta muitas pessoas aí a fazer a doação, eu acho que falta um pouco também de informação, pegando ali uma rotina, né? Não, você vai lá, faz a doação, lembra que você fez isso na turma? Vai lá, faz a doação, e aí começou. E a gente aprendeu a fazer isso e levei para os meus alunos, para minhas turmas. Eles vão doar, vão fazer doação de sangue, traz para mim um comprovante. E alguns alunos foram pegando o hábito de fazer a doação. Então, assim, a falta de estímulo e a falta de informação de você doar, né? Eu lembro que eu fui fazer uma pesquisa, não sei se eu estou errado ou entendi errado, mas que uma doação você ajuda 4 pessoas. Exatamente, é muita gente. Isso. É muita gente, né? E um ponto que eu passei por alguns alunos que falam assim, mas a gente faz a doação, né? E se tiver contaminado, se tiver vírus, quer dizer, lá passa por um processo, né? Faz uma triagem sorológica. Exatamente. Né? E quem é detectado, eles já chamam ainda para começar o processo de tratamento. Olha que interessante. E as pessoas não sabem disso, né? Então, acho que falta um pouquinho daquela ajudar alguém a quem sem olhar quem, né? Ajudar alguém sem olhar quem. Não, estou indo doar sangue, mas eu estou indo doar por quê? E um ponto assim que marcou muito assim para mim foi que eu tenho 2 filhos, né? Eles são quase praticamente da mesma idade, são quase 2 gêmeos, né? E sempre viram eu fazendo essa campanha dentro da sala de aula. E o meu filho mais novo, ele foi fazer o curso técnico de enfermagem. E ele tinha 17 anos e tal e tal. No dia que ele fez 18 anos, eu lembro como se fosse, foi um sábado. O cara acordou, disse, cadê Enzo? Cadê Enzo? Cadê Enzo? Mãe, eu tô aqui em Niterói. Eu vim doar sangue. Quer dizer, ele esperou fazer 18 anos, no aniversário dele, ele foi fazer... Ele é doador. Ele é doador. Vira médico, cadê Enzo? Não, tô aqui doando sangue. Entendeu? Então, e vários alunos também pegou essa proposta de fazer a doação de casa. Foi bom você tocar nesse assunto, até para a gente esclarecer algumas coisinhas.
Primeira delas, né? A gente, hoje no país, a gente não pode vincular a doação de sangue a algum benefício, né? A gente teve algumas coisas com relação a show de artistas que você... A Ludmilla, por a exemplo, gente teve fez uma isso, campanha que fez arrecadou aqui 500 muito grande. bolsas. E chegou em Minas, eles não aceitaram, porque realmente você corre um risco de quando você faz esse tipo de coisa, para a pessoa acessar aquele benefício, na hora da triagem ali, ele mentir. E aí você vai dizer, mas não faz o teste? Faz, mas todo teste tem o que a gente chama de janela imunológica. Existe um período em que determinados vírus podem não aparecer se você se infectou muito recentemente. Então, principalmente o HIV, né? Existe um risco residual pequeno, mas ele existe. Então, hoje a gente não pode ter essa doação vinculada a esse tipo de coisa. O que a gente quer é fazer com que esses jovens sejam estimulados a ir pela primeira vez, para que eles depois quebrem aquele primeiro paradigma, né, do medo da agulha, de que demora muito, né? Então a gente é muito legal quando você vê os trotes solidários das universidades, em que em vez deles irem fazer baderna, aquela coisa, eles vão para o banco de sangue fazer a doação de sangue. Então tem várias alternativas que a gente pode utilizar para estimular os jovens. E falando de jovens, eu gostaria de destacar que o jovem não necessariamente ele precisa ter 18 anos. A partir dos 16 anos, se ele tiver o consentimento dos pais, ele pode fazer a doação. Peso acima de 50 quilos. Peso acima de 50 quilos. Então, se um jovem que estiver nos escutando agora e tiver a vontade, o desejo de doar sangue, se ele procurar o Hemocentro, ou se muitas das vezes ele entrar no site do Hemocentro, vai existir um termo de responsabilidade em que ele pode imprimir. Os pais podem assinar aquilo ali e, mediante aquela autorização dos pais, ele pode fazer a doação já com 16 anos. Uma informação que então, é muito interessante porque muitos dos jovens achavam que só com os 18 anos. E quando a gente traz isso um pouco para trás, imagina quantos jovens nós temos que estão entre 16 e não completaram 18 anos e poderiam estar fazendo a doação de sangue. Né? Poderiam estar ajudando a tantas pessoas. Né? E por mais doadores que a gente estava falando aqui em off, quantitativo, né? Então a gente teve aproximadamente 3,6 milhões de bolsas de sangue, com um percentual de 1,8% da população brasileira doando sangue. Isso no recorte de 2022. No recorte de 2022. A gente ainda não finalizou, não tem os dados de 23, né? Ele geralmente sempre vai para o próximo ano. Tem dados parciais, provavelmente. Então a gente tem dados parciais, isso é centralizado, né? Na coordenação federal. Interessante, né? Que quanto antes você inserir no jovem a fazer a doação e ajudar o próximo, a importância, né? E vai criando um hábito, eu acho que uma das coisas também do hábito é o exemplo. Então, por exemplo, aquelas pessoas que quando vão doar o sangue levam os filhos, é muito provável que aqueles filhos, ao acompanhar os pais a doarem sangue, a verem aquela atitude, quando eles tiverem a idade para fazer aquilo, seja muito mais confortável para ele fazer aquele ato, porque ele acompanhou, teve o exemplo dos pais. Então, a gente percebe isso, por exemplo, é uma característica muito dos americanos de fazerem isso, de levarem os filhos quando vão doar. Aqui a gente meio que não faz muito isso. Mas se a gente incentiva, se você leva teu filho, se ele percebe que você faz esse tipo, se você comunica, né, o que você vai fazer hoje? Hoje eu vou tirar um dia para poder doar sangue para alguém. Hoje eu vou levar meu filho para conhecer o Hemocentro. Vou levar para conhecer, ele vai comigo, ele vai lá ver que vai ter outras pessoas, que talvez tenham outros jovens, outras crianças acompanhando outros pais, para eles entenderem o processo e cada vez mais eles serem inseridos de forma voluntária nessa doação. Porque o que a gente vê muito é só quando um parente da gente precisa. E muitas das vezes, inclusive quando um parente da gente precisa, a gente vai pedir para os nossos próprios familiares, nem sempre a gente consegue aquela quantidade toda. Exatamente. Isso dentro do nosso ambiente muito próximo. Então a gente acaba dependendo das doações externas, que são esses doadores voluntários. Então fica aqui o nosso convite aos jovens, aos nossos ouvintes que estão aqui nesse momento, que eles possam tirar um dia, né, de poder fazer o que a professora falou, fazer o bem sem olhar a quem. Até tem uns ônibus que andam e passam por alguns lugares, né?
Hoje o que eles estão fazendo, que voltou, né? A gente já teve isso no passado, eles estão tendo o que a gente chama de coleta externa. E principalmente o Hemocentro Coordenador, o Hemorrio, tem feito isso com muito empenho, com muito esmero para poder dar conta de suprir essa hemorrede grande que é do nosso estado. Então é um trabalho fabuloso que eles fazem com todas as dificuldades que são carregadas junto para fazer isso, em termos de logística, transporte, enfim. E aí hoje eles estão fazendo praticamente em locais específicos. Então ele não tem um ônibus passando na rua. O que ele faz é o seguinte: ele agenda um determinado local. Então pode ser num shopping que o shopping cedeu espaço, pode ser numa empresa que a empresa cedeu um espaço, e aí ele combina naquele dia, naquele horário, as igrejas, vários outros locais comerciais também, e aí eles agendam aquela data prévia, organizam-se, a população ao redor daquele local também se organiza para que eles possam, naquele dia, fazer a coleta externa. Itaboraí faz bastante. Eles fazem pelo estado inteiro, porque eles não conseguem atender a demanda apenas com aquele doador que vai ao Hemorrio. Uma forma do Hemorrio ir até o doador. É uma forma do Hemorrio ir até o doador. É um estímulo, né, que eu tô falando. Às vezes é facilidade também, facilitar a pessoa. Às vezes a pessoa dá desculpa não ter dinheiro da passagem. Sim. Tudo vira uma desculpa, entendeu? Então, assim, o hábito, tem que pegar o hábito de fazer a doação. Tem que ver que não é aquele bicho de 7 cabeças, que é dor, nada daquilo, entendeu? E quebrar o tabu. Sim, e para a gente não ficar só no Hemocentro Coordenador, né? Porque a gente tem outras unidades, então eu vou tentar lembrar de algumas. Por exemplo, a gente tem o Antônio Pedro, em Niterói, a gente tem o INCA, que é uma instituição que precisa muito por conta das plaquetas que são utilizadas para os pacientes onquematológicos. Então, se a pessoa for no Antônio Pedro, ela consegue fazer doação lá. Consegue fazer Niterói, doação no Hospital Universitário Antônio Pedro. Você que é de Niterói, né, se motivou aí a fazer uma doação de sangue, você não precisa se deslocar. Procura o Hemonite de Niterói e ele vai ser muito bem atendido. Como em Caxias aqui, provavelmente deve ter alguma unidade, ou seja, em Saracuruna ou no Moacir do Carmo, né? Ele vai ter o espaço dele de coleta.